Você já sentiu uma sensação de peso ou desconforto na região pélvica? Já teve a sensação de uma bola saindo pela vagina? Pois é, isso pode ser sinal de prolapso vaginal. Eu sou Luciano Teixeira e Silva, urologista e uroginecologista, e nesse vídeo nós vamos abordar esse tema. O prolapso vaginal ocorre quando, por uma associação de fatores, as estruturas do assoalho pélvico perdem a capacidade de sustentar os órgãos em seus devidos lugares. E com isso ocorre como se fosse uma hérnia, ou seja, esses órgãos se insinuam para o interior do canal vaginal. Se você está passando por isso, saiba que você não está sozinha. Para você ter uma ideia sobre a relevância do assunto, os dados mostram que cerca de 20 a 30% das mulheres em idade reprodutiva apresentam algum grau de prolapso. E esse número chega a impressionantes 50% das mulheres com mais de 50 anos. Embora seja uma condição extremamente comum, a grande maioria das vezes, principalmente nos estágios mais iniciais, os prolapsos eles não causam nenhum sintoma. Assim sendo, estima-se que cerca de 10 a 12% das mulheres vão necessitar de alguma abordagem cirúrgica em algum momento da vida. Entre os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento do prolapso, eu destaco aqui em primeiro lugar a idade. Os estudos mostram que a cada 10 anos de vida da mulher, dobra-se o risco para o desenvolvimento dessa condição. Além disso, as gestações, a via de parto também são considerados fatores de risco importantes, onde o parto vaginal, especialmente aquele parto prolongado, com bebês macrossômicos, aquele bebê com peso mais elevado, ele pode levar a algum grau de comprometimento da musculatura, dos ligamentos ou da inervação local, seja por compressão dessa região, e aí causar algum comprometimento nesses tecidos. Além disso, o tabagismo, sobrepeso, constipação intestinal são situações que acabam levando a uma sobrecarga do assoalho pélvico e podem também contribuir para o desenvolvimento do quadro. Outros fatores que também estão associados ao desenvolvimento dessa condição são históricos familiar positivo, doenças genéticas e inclusive cirurgias pélvicas prévias. Eles também implicam em um risco aumentado. Eu volto a destacar que na maioria das vezes, e principalmente nas fases iniciais, o prolapso ele pode ser totalmente assintomático e, consequentemente, nenhum tratamento se faz necessário. Entretanto, é interessante a busca pelos controles dos fatores de risco envolvidos no desenvolvimento do prolapso. Eu considero sempre importante ressaltar para os meus pacientes que os hábitos saudáveis ajudam o indivíduo a ter uma vida saudável como um todo. Sendo assim, é importante entender que a pessoa deve cessar os hábitos nocivos, como por exemplo o tabagismo, procurar ter uma alimentação saudável e uma boa hidratação. Isso vai contribuir para o controle de peso e também ajudar na questão da constipação intestinal. Além disso, prática de atividade física moderada pode ser considerada benéfica para ajudar a fortalecer tanto a musculatura abdominal quanto pélvica. O emprego da fisioterapia pode ser considerado como um fator a ajudar na minimização da evolução desse prolapso, uma vez que ele visa fortalecer a musculatura pélvica. Vale ressaltar que a fisioterapia não cura o prolapso, mas como eu disse, ela pode ajudar a minimizar a evolução e também pode ajudar a evitar a recorrência após um eventual tratamento cirúrgico. Quando a condição passa a incomodar a paciente, os sintomas mais comuns são a sensação de peso e bola na vagina. Algumas pacientes se queixam também de dor, irritação vaginal. Normalmente isso está associado a uma atrofia pela diminuição hormonal, acaba causando uma atrofia na mucosa vaginal e o contato dessa mucosa com a roupa íntima pode acabar provocando uma certa irritação mucosa. Nos estágios mais avançados, esses prolapsos podem levar a disfunção de ordem sexual e inclusive dificuldade para urinar e evacuar, causando, por exemplo, infecções urinárias recorrentes, principalmente pela dificuldade no esvaziamento completo da bexiga, o que acaba causando sempre um resíduo urinário e aquela urina parada acaba formando um meio de cultura para a bactéria. É importante destacar que existe incontinência urinária associada em até 80% dos casos dos prolapsos nos estágios mais avançados, e essa é uma questão que deve ser levada em consideração no momento de indicar um tratamento. O diagnóstico ele é feito basicamente pela história da paciente e o exame físico bem feito. O exame físico cuidadoso é super importante, pois nos casos de prolapsos em estágios mais avançados, é frequente a associação de mais de um órgão envolvido nesse prolapso. E o diagnóstico preciso das estruturas envolvidas é importantíssimo para o tratamento adequado, no intuito de minimizar uma recorrência, principalmente após algum eventual tratamento cirúrgico. E quando a gente fala em tratamento,
existem diversas opções, que vão desde uma terapia não invasiva, com o uso de um pessário vaginal, indicado principalmente para as pacientes que não desejam serem submetidas a uma cirurgia ou que apresentam algum risco cirúrgico elevado, e até procedimentos cirúrgicos que visam a reconstrução dos tecidos do assoalho pélvico, onde pode-se utilizar do tecido nativo das pacientes ou, em casos selecionados, a gente pode lançar mão do uso de uma tela sintética, visando aí minimizar o risco de recorrência dessa condição. Essas cirurgias elas podem ser feitas tanto por via vaginal quanto por via abdominal, a depender do caso da paciente e da preferência do cirurgião. Para maiores detalhes sobre esses procedimentos, eu peço que se inscrevam no meu canal. Estaremos produzindo conteúdos que vão te ajudar a compreender melhor as questões relacionadas ao seu assoalho pélvico e à sua função miccional. Um forte abraço e até o próximo vídeo.